Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa terça-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, e tem muita coisa para a gente falar, principalmente sobre esse assunto do momento que desde ontem à noite vem tomando conta aí das redes sociais vascaínas, que é o suposto atraso no pagamento de direito de imagem, de parcela de jogadores por parte do Vasco e da 777. Será que isso realmente está acontecendo? Vamos entender aqui o que diz o clube, né? O que as notícias disseram ontem. Enfim, vou tentar explicar aqui toda essa situação, que é claro, é uma situação que incomoda, que o torcedor vascaíno vê essa manchete no noticiário e fica chateado, fica incomodado, porque o torcedor foi favorável à venda do clube, favorável à SAF, exatamente para esse tipo de coisa não acontecer mais. Mas a gente vai tentar aqui trazer esse panorama, né, de tudo que está acontecendo. Vamos falar também sobre a possível chegada de um atacante de lado de campo, né, que parece que está próximo aí de acertar para a janela do meio do ano. Depois da vinheta a gente começa, tem muita coisa aqui para a gente falar. Antes da vinheta rodar, eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal. A sua inscrição também é muito importante. Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo, e começo falando aqui do aplicativo OneFootball. Se você ainda não tem o aplicativo OneFootball no seu telefone, você pode baixar no link que está aqui na descrição desse vídeo, ou então no QR Code que está aparecendo na sua tela. É só você apontar a sua câmera que você vai ser direcionado para baixar o OneFootball gratuitamente. Lá você tem todas as informações sobre o nosso Vascão na palma da sua mão, e também tabela completa do Campeonato Brasileiro, os próximos jogos, futebol ao vivo e de graça. Sim, no OneFootball tem futebol ao vivo de graça, tem transmissão do Campeonato Alemão e outros campeonatos pelo mundo. Então eu recomendo que você baixe o OneFootball no QR Code que está na sua tela, ou então na descrição desse vídeo que tem o link. Bom, vamos aqui começar com o assunto do momento, né? O Vasco está devendo aos jogadores, o Vasco está devendo aos clubes que o Vasco comprou os jogadores. Como que está essa situação? Ontem à noite o jornalista Lucas Pedrosa trouxe algumas informações em relação a isso, né? Que o Vasco estaria em débito com os clubes pela compra ali dos jogadores para essa temporada de 2023 e também estaria com o direito de imagem atrasado de alguns atletas do elenco atual. Segundo a informação do Lucas Pedrosa, o Vasco estaria em débito com a parcela do Léo, zagueiro Léo Pelé, junto ao São Paulo, a parcela do Piton, junto ao Corinthians, a parcela do Orediano, junto ao Vélez, e além disso, tinha renegociado 3 vezes a data de pagamento do Puma Rodrigues ao Nacional do Uruguai. O Vasco também estaria ali em débito em relação ao Andrei Santos, né, que o Vasco tinha que pagar ali os 30% que recebeu do Chelsea ao Andrei, e o Vasco até o momento não tinha, né, repassado esse dinheiro ao Andrei Santos. Então, essa foi a informação dada ontem pelo Lucas Pedrosa, né, que realmente impactou bastante, porque o torcedor do Vasco viu e ficou preocupado com toda razão, né? Isso não pode acontecer. O torcedor vascaíno não aguenta mais, né, esse tipo de coisa. Nos últimos anos foi tão comum ver o Vasco sendo acusado aí na imprensa de não pagar seus jogadores, de dar calote nos clubes, etc e tal. É uma coisa que incomodava, né? Mexia com o ego do torcedor vascaíno, e o torcedor vascaíno viu na SAF uma saída, né, para isso não acontecer mais. E aí, quando o torcedor vê esse tipo de coisa acontecendo mais uma vez, é claro que ele liga o sinal de alerta. Vamos aqui ver o que o Vasco disse, né, sobre essa situação. Qual a alegação do Vasco em relação a essas situações? O Vasco entrou em contato com o próprio jornalista Lucas Pedrosa, né, e atualizou essas informações. Primeiro, a parcela do Léo, zagueiro Léo Pelé, junto ao São Paulo, foi colocada em dia. O Vasco está em dia com o São Paulo, já pagou. O Orediano também foi pago. O Vasco está em dia com o Orediano. Direito de imagem dos atletas, que também existia esse burburinho, essa informação de que o Vasco estaria devendo direito de imagem aos jogadores. Direito de imagem também está em dia com os jogadores. E em relação a Lucas Piton e Andrei,
Os pagamentos estão atrasados e o Vasco está renegociando essas situações. Sobre o Puma, o Vasco não quis se manifestar. A apuração do Pedrosa é que o Vasco renegociou com o Nacional do Uruguai e o Nacional do Uruguai aceitou essa renegociação. Segundo a apuração aqui do Marquinhos, o Marcos Vasconcelos, jornalista da Tupi, esse atraso, né? Essas situações aconteceram no Vasco por conta do fluxo de caixa e foi algo que aconteceu também no Botafogo, né? No início desse ano e no fim do ano passado, o Botafogo também atrasou algumas coisas ali por conta do fluxo de caixa, dessa mudança aí de operação. Bom, hoje o Flávio Dias, jornalista Flávio Dias, conseguiu a informação de 4 atletas que estão com o direito de imagem atrasado, mas que não é por culpa do Vasco, né? Não é porque o Vasco está atrasado, mas por conta de processo burocrático desses próprios jogadores que eles ainda não resolveram. O Puma Rodrigues, o Manu Capasso, o Luca Orediano, que são 3 jogadores que são gringos, né? Vieram esse ano para o Vasco, e também o Alex Teixeira. Esses 4 jogadores estariam aí com o direito de imagem atrasado, e o motivo é que o Vasco pediu aos atletas para abrirem um CNPJ para receber esses pagamentos via PJ, mas até o momento os jogadores não regularizaram, né, o seu CNPJ, e por isso o pagamento desse direito de imagem está atrasado. Mas é uma responsabilidade dos jogadores e do staff dos jogadores. Eles resolvendo essa situação, o pagamento estará em dia. Essas são as informações de toda essa confusão, né? Todo esse imbróglio de que o Vasco estaria devendo, etc e tal. Bom, a informação é essa e você fique à vontade para tirar a sua conclusão. Fala pessoal, tudo bem? O canal Machão da Gama agora tem uma parceria muito bacana com a Voar Mais Elevation. Você que acompanha aqui o canal, você sabe que eu gosto de curtir jogos do Vasco fora de casa, né? E muita gente me pergunta, Juninho, como você faz para viajar, para comprar passagem, para acompanhar os jogos do Vasco fora de casa? Bom, agora eu tenho como te responder, porque com a nossa parceria com a voarmais.elevation, você pode garantir a sua passagem, a sua viagem com aquele precinho camarada, beleza? E olha só, não é só para jogo do Vasco que eles trabalham não, tá? Você que quer planejar suas férias, viajar para a Europa ou para qualquer lugar do país, para o Nordeste, curtir o frio do Sul, qualquer lugar, você pode procurar a Voar Mais, que você vai ser muito bem atendido e vai conseguir aquela passagem num precinho muito bacana, beleza? Para mais informações, tem aqui na descrição desse vídeo o link do Instagram para você entrar em contato. Tem também o link do WhatsApp e tá aparecendo o QR Code na sua tela com o WhatsApp para você ser bem atendido pela Voar Mais, parceiro oficial agora do canal Machão da Gama. Então, ó, Vasco e São Paulo, já irei com a Voar Mais. Vasco e Internacional, também irei com a Voar Mais. Link aqui na descrição e no QR Code. Bom, vamos mudar de assunto aqui agora e vamos falar de Maurício Barbieri. Ontem teve uma pressão danada, né, em cima do Maurício Barbieri. Ele vai embora, não vai, fica ou não fica, vai ser demitido ou não vai. A entrevista coletiva dele pegou muito mal, né, repercutiu muito mal entre os torcedores. Eu cheguei a dizer aqui que se eu fosse diretor do Vasco, eu teria demitido o Maurício Barbieri logo após a entrevista. Eu fiquei muito chateado, revoltado com a forma como ele justificou o seu péssimo trabalho, expondo ali a instituição. Acho que um profissional não pode fazer isso. Então eu teria feito isso, mas, enfim, não tem a caneta na mão. E a decisão, né, da direção do Vasco nesse momento é na manutenção do Maurício Barbieri. Então, como eu disse até no vídeo de ontem aqui, Maurício Barbieri está mantido no Vasco pelo menos até o jogo contra o São Paulo. O Vasco não vai mudar de treinador nesse momento. Maurício Barbieri ainda tem prestígio, né, com a diretoria de futebol do Vasco da Gama. E para finalizar esse vídeo aqui, a gente fala sobre a possível chegada de um atacante. Informação também do jornalista Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos. Ele disse que o Vasco já tem bem adiantado um acerto com um atacante de lado de campo, né? Jogador que vai ficar livre no meio do ano e viria para o Vasco aí de forma gratuita, com o Vasco pagando apenas o salário, né, desse jogador. O Vasco está com um acerto bem adiantado com esse jogador, que é um atacante de lado de campo, posição que o Vasco realmente precisa. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!